Nesse dia que a gente estava brigando muito e querendo se separar novamente, ele olhou para a janela do nosso quarto e assustou. Quando eu olhei, eu também assustei. A gente viu o demônio materializado na janela e a cara dele era muito brava. E aí eu acredito que Deus usou muito a Gabriele para falar comigo naquele dia, porque a Gabriele falou assim para mim, por ser uma criança, né? Ela falou assim: por que você tá preocupada com os outros se você tá seguindo a Cristo agora? E eu acho assim que isso não partiu dela. Com certeza o Espírito Santo incomodou ela para falar aquilo, porque ela era muito pequena para falar algo assim. E tava perto do Natal e uma mulher, eu atendendo a mulher, e ela roubou de mim, tipo assim, na minha cara, sabe? Mas assim, a gente só deu para perceber mesmo no vídeo. E o valor que ela roubou era 3.000 e alguma coisa, que era uma corrente de 2.000 e pouco, uma pulseirinha de criança. Eu falei com o pastor, né? Ele me ligou hoje cedo e aí eu fiquei pensando sobre o que eu falaria, porque são muitos testemunhos. Eu e o Diego já teve uma experiência muito forte com o próprio, mas eu resolvi falar sobre a minha conversão, porque eu acho que é importante, porque eu acredito que possa alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Eu vou começar desde quando a gente veio pra cá. A gente lá no consulado para tirar o visto, a gente não contou pra ninguém. Eu falei com o Diego, falei, não vamos contar porque se a gente contar não dá certo esse negócio, né? E a gente fez assim, a gente não contou pra ninguém, mas a gente apresentou pra Deus. E só que eu tinha esquecido de uma palavra que eu tinha recebido. Nós éramos católicos, mas às vezes eu ia com a minha mãe, porque minha mãe era pé aqui e pé lá, né? Aqui que ela veio batizar, né? Mas ela sempre foi assim. E eu acredito que se lá no início ela tivesse firmado, eu acho que naquela época todo mundo teria seguido. E eu não sei se a nossa vida talvez teria um rumo diferente, né? Mas, enfim, a gente lá no consulado eu lembrei dessa palavra, porque o Diego estava muito nervoso se a gente iria conseguir ou não pegar o visto, porque era a última alternativa que ele falou. Essa é a nossa última moeda, vamos dizer, pra gente mudar de vida, porque tava uma situação muito difícil. E como eu tava vendo ele bem nervoso, eu lembrei da palavra, me veio na minha mente. Com certeza o Espírito Santo colocou, né, no meu coração. Eu visitei uma igreja há 2 anos antes de tudo isso, e uma igreja que tinha, a pastora era só ela, o marido deixou, a igreja pegou fogo, e minha mãe falou, vamos lá, porque ela é muito boa e a gente vai estar ajudando ela. Eu falei, mãe, eu tenho R$5. Ela falou, leva esses R$5. Eu levei. E foi o que a gente deu de oferta, só que ela pediu pra gente esperar no final, que ela queria que Deus tinha uma palavra. E ela falou pra mim 3 coisas. Uma que é pessoal, né, que eu tinha um medo muito grande com isso, e ela falou que Deus estava tirando naquele momento, e verdade. Isso foi imediato mesmo, a partir daquele dia eu não fiquei mais preocupada. E outro que ela via a gente com malas e que eu mudaria de trabalho. Eu nunca tinha recebido uma revelação, mas eu falei, se vier de Deus, amém. Mas a gente acredita que vai viajar dentro do país ali, né? Porque a gente é pobre, a gente fala, não, a gente vai fazer uma viagem, vai mudar de vida, alguma coisa vai acontecer. Eu vou mudar de emprego, então tá bom. E recebi aquilo, sem saber, porque eu era católica, meu esposo, todo mundo, né? Então a gente não tinha muita noção de como que era esse outro lado. A gente ainda não tinha conhecido a verdade. A gente conhecia o Senhor, né? E graças a Deus que nós fomos católicos esse período antes, porque senão a gente estava realmente perdido se a gente estivesse fora de uma igreja. E graças a Deus, porque minha avó, minha mãe sempre insistiu e sempre ensinou, né? Boas condutas, muitas coisas que eu, meu esposo, aprendeu foi devido a isso, né? A seguir, né? Aquelas regras e tudo mais. Mas, enfim, aí nesse dia, no consulado, eu lembrei e eu falei, Diego, se aquela mulher falou através da boca de Deus, a gente vai pegar o visto e é isso, vai dar tudo certo. Então, aquela revelação vai se cumprir. E nisso também a gente tinha feito promessa para Deus, né? Para Deus abençoar que desse certo, para a gente poder vir e passar um tempo aqui e voltar, né? Não voltar para o Brasil para passar aperto mais, mas para ter uma qualidade de vida, que foi esse o primeiro objetivo, mas de start e desespero mesmo, né? Como ele falava, a última jogada dele, assim. E graças a Deus, aquela revelação veio da parte do Senhor, porque lá na mesma hora eu já me toquei que eu realmente tinha mudado de emprego. O meu primeiro trabalho foi numa joalheria e que eu aprendi muito lá também, porque os meus patrões eram evangélicos. Lá eu já comecei a ser ministrada, eu conheci algumas pessoas
Um primo do Diego também já tinha me dado uma Bíblia, então eu já tinha começado a ter um primeiro contato ali, né, com a palavra do Senhor. Então a gente fez a promessa e deu tudo certo, a palavra se cumpriu, tanto do trabalho quanto aquela primeira que foi de imediato, e da gente estar aqui até hoje. E não sei por quanto tempo também, né, porque se Deus mandar a gente voltar, a gente tem que voltar. Então a gente está debaixo da ordem dele. Mas a princípio estamos aqui. E a gente conseguiu, a gente veio e a gente começou a ser mais... Como que eu digo? A gente, assim, os nossos pais, os nossos avós, teve aquele costume de ter imagem em casa, essas coisas. A gente era católico, mas a gente não levou esse costume para dentro da nossa casa. Eu e o Diego não tinha imagem, mas a gente rezava o texto, essas coisas, mas não tinha imagem, essas coisas. Mas então foi um pouco mais fácil para a gente desapegar nesse ponto, porque a gente realmente não idolatrava, vamos dizer, imagem. Eu um pouco, uma época, mas aqui já. E quando chegou aqui, eu fiquei bem católica, apostólica romana, muito mesmo. Eu fui para catequese, comecei a dar catequese, e aí no meu primeiro ano foi super tranquilo, que eu fui auxiliar, então eu estava tranquila, só estava ali mais que auxiliando mesmo. E no segundo ano, a menina... Aceitei esse chamado porque o padre falou, e eu falei, e queimou no meu coração, né, trabalhar com criança. E aceitei e fui. Esse primeiro ano foi tranquilo, e no segundo ano eles já jogaram a bomba na minha mão. Falou, agora você vai ficar sozinha. Eu tive muito medo, mas eu falei assim, para mim estar sozinha agora, eu preciso aprender mais. E para mim aprender mais, eu preciso ler a Bíblia. Ninguém falou para mim. Eu não recebi igual o Diego, porque depois que eu fui catequista por um ano, logo o Diego entrou também. Que a gente realmente foi católica aqui. No Brasil não tanto, mas aqui sim. E ele começou a dar catequese para adulto. E só que ele recebeu a apostilha, né? Aquelas apostilhas do catolicismo e tudo mais. E a gente cresceu assim, né? A gente fez catequese, a gente casou, fez tudo assim. Casou assim. É claro que eu casei grávida, fora de alguns princípios assim, que não era tão forte na religião católica, porque na religião católica, o católico sai, bebe, até o padre, né? Bebe junto com os irmãos, e sai e fica com as pessoas, para eles são normal, né? E na igreja evangélica a gente aprende que não, né? Que tem outros princípios ainda. E, enfim, deixa eu lembrar onde eu parei. Peraí, com o meu TDAH apitou aqui. Isso, aí o Diego pegou as apostilhas e começou a estudar e a ver, e eu comecei a ler a Bíblia. A minha sogra estava até aqui nesse dia, eu ia falar sobre os 10 mandamentos. Aí eu peguei e abri nos 10 mandamentos. Eu tinha uma Bíblia Ave Maria e abri mais na parte que os 10 mandamentos está mesmo. Comecei a ler. E aí falou da imagem, aí já pegou. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu liguei para a menina que tinha me ajudado no ano passado. Ela falou assim, não, vai no fim da Bíblia Ave Maria, que lá tem os 10 mandamentos da Igreja Católica. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não sabia. E aí que eu cheguei à conclusão que eu não sabia que tinha 2 mandamentos. Aí comecei a dar o Google, né, da Igreja Católica, e realmente lá no final da Bíblia é 2 alterados só, 2 ou 3, se eu não me engano. É 2. E na Bíblia mesmo, até na Bíblia, a Maria tem os 10 mandamentos corretos. Mas no fim da Bíblia que ela pediu para olhar, é os mandamentos que a Igreja Católica achou que seria melhor, né? Que é a troca do domingo e o adorar a imagem eles tiraram. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso. Aí eu falei com o Diego. E o Diego, ele é assim, eu sou mais, né, topeirinha. Agora o Diego, ele é muito assim, ele falou, não, tá errado, tá errado. Aí eu falei com a minha sogra nesse dia também, a minha sogra falou assim, não, né, dá o que ele tá falando lá pra não dar problema, né? Mas eu fiquei muito encucada com isso. Eu falei, como que eu vou falar algo que não tá? Porque como eu já estava lendo a Bíblia desde o início do ano, eu já sabia que eu não podia tirar nada daqui. Aí eu falei, como que eu vou não falar dos 10 mandamentos que tá na Bíblia e para falar do que é da Igreja Católica? Aí foi meu primeiro impasse. Aí eu falei assim, aí falei com o Diego, ele falou assim, não, vamos buscar. E aí o Diego começou a ler a Bíblia nisso mais ainda, porque até então ele estava com as apostilas, né, da catequese, e ele pegava pedaços, né, que lá estava escrito, ele ia na Bíblia e olhava, mas depois ele começou a estudar, porque ele é mais curioso, né? E ele falou assim, não, se tá errado, tá errado. E aí ele começou a pesquisar e ele viu que tinha um monte de coisa, né, que a gente aprendeu que seria como tradição, né? A Igreja Católica chama como tradição, que não estava na Bíblia. E como orar o terço, né, que é aquela oração repetitiva, a Bíblia também fala sobre isso, né,
que quando a gente vai falar com Deus é uma conversa, né? E aí tá, vários outros pontos que a gente ficou, assim, receoso. E o Diego falou pra mim, a gente não vai mais dar catequese. Aí eu falei, ok. Aí eu fui, entreguei, ele também entregou, já era final do ano, e a gente ficou tranquilo, mas as meninas continuou indo, né? Aí eu falei assim, Diego, vai dar muito certo, porque lá em casa a gente vai ter que ensinar uma coisa, lá eles estão ensinando outra. Aí a gente também tirou as meninas, mas a gente continuou indo aos domingos. Só que aí já mudou, as pessoas mudou com a gente, o modo de conversar, porque eu falei abertamente, né, o que estava passando, o que eu tinha descoberto, a gente falou também com o padre. Ele pediu pra gente procurar outro, porque ele não era mais dessa parte, eu não entendi porque, né, mas ok. Acabou que a gente nem chegou procurando esse outro. O Diego mesmo falou, não vamos mais, porque aconteceu algo lá no grupo pessoal, né, que a gente estava nele, e ele falou assim, não, a gente não vai mais, porque alguma irmã postou um louvor evangélico. E aí o padre falou assim, tá querendo virar protestante? Aí a gente nem sabia o que era protestante. Aí vai a gente pesquisar. O que é protestante? Aí nisso a gente começou a buscar por nós mesmos. Então é o que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus e é Jesus revelado através dela. E foi daí que a gente começou a entender, né, o que Cristo deseja da gente, o que a gente deve fazer, não era aquelas doutrinas ou aquilo que levaria a gente ao céu, e a gente começou a praticar o que a gente estava aprendendo na Bíblia, por enquanto sozinho, porque a gente ficou meio que perdido, né, e começamos a pedir a Deus, né, para Ele se revelar e para Ele mostrar o caminho, porque não dava para ficar na Igreja Católica sabendo da verdade, mas também não dava para sair escolhendo qualquer coisa, e nosso casamento é assim, é um levantando o outro, às vezes o dia que cai eu levantei ele, às vezes eu caio, me levanta. E nisso eu queria até pro Adventista. Eu fiquei apaixonada com a igreja Adventista. Eu falei, nossa, é o sábado, tá lá no mandamento, é a igreja e não sei o quê. E aí o Diego falou assim, não é, ainda tem muita idolatria lá. E a gente foi pesquisando e o Diego falou assim, não, isso aí não vai adiantar nada, você vai trocar, né, um por meia dúzia. E a gente continuou orando e buscando. Só que aí o Diego também tinha essa coisa com o evangélico. Eu já estava liberta disso, porque eu já ia com a minha mãe, então eu já gostava, né? Mas o Diego tinha essa coisa com o evangélico. Então eu nunca imaginei que ia partir dele. Por quê? Eu voltando do carro e eu falando com a minha mãe, né? Eu falei assim, nossa mãe, a nossa família, tanto a minha quanto a do Diego, parte pai, parte mãe, é todo mundo católico. Então, assim, como? Por mim, eu continuo indo na igreja católica e lendo a Bíblia e ensinando para as meninas. Mas eu não sei o que eu faço, porque eu estava realmente com medo de haver alguma retaliação, né, algum falatório, e tem, todo mundo sabe que tem, né, às vezes chega na gente por outra pessoa, mas tem, até quando é o contrário, não tem como, mas eu realmente estava preocupada com isso, porque isso antes, voltando lá no Brasil, quando eu comecei a ler a Bíblia, que o primo dele tinha me dado, o Henrique, eu lendo a Bíblia eu já estava despertando com algumas coisas, e eu comecei a falar com uma tia minha, né, e aí eu saí de lá chorando nesse dia, porque ela é católica também, porque ela falou muita coisa, que eu queria virar evangélica, que eu tava virando a cabeça, que era perigoso, e nesse dia eu saí de lá muito chateada, chorando, e assim, com o coração fechado, mas logo perdoei, porque eu não consigo ficar sem falar, né, com a pessoa, eu não dou conta. Eu perdoo muito rápido, então graças a Deus por isso, pelo menos isso, né, gente? E aí eu perdoei ela e passou, mas eu fiquei muito chateada com isso, então eu falei assim, não quero ser católica, não quero ser evangélica não, porque senão eu vou arrumar um problema na minha cabeça. E aí meus pensamentos começou a tomar conta aqui, né? Que eu falei, ai meu Deus, a minha família, porque é importante, né? A família da gente. E eu ainda não tinha descoberto tantas coisas que o Senhor podia fazer, né? Se eu desse meu sim, se eu me posicionasse. E eu voltando do carro, falei com a minha mãe, a Gabriele era pequena, foi em 2018 isso. Eu nem sei quantos anos que ela tinha. Cadê o pastor Eduardo, que é bom de conta? Não tá aqui. Mas foi em 2018. E ela era pequena, a Gabriele, Manu Baby. E eu voltando, eu tinha acabado de falar com a minha mãe. E aí eu acredito que Deus usou muito a Gabriele para falar comigo naquele dia. Porque a Gabriele falou assim para mim, por ser uma criança, né? Ela falou assim, por que você tá preocupada com os outros se você tá seguindo a Cristo agora? E eu acho assim que isso não partiu dela. Com certeza o Espírito Santo incomodou ela para falar aquilo, porque ela era muito pequena para falar algo assim.
E aquilo bateu no meu coração e eu falei, é isso mesmo. Por que eu tô preocupada com o que os outros vão falar ou vai pensar? Porque realmente existe hoje em dia não, porque hoje em dia evangélico, igual a gente estava falando aquele dia, tá um pouco bagunçado as igrejas, infelizmente. Tá misturando o santo com o profano, igual o pastor às vezes fala, né? É evangélico que usa roupa curta, é evangélico que bebe, é evangélico que escuta música do mundo e chama aquilo para dentro da sua casa. Então é muita coisa ruim que infelizmente está acontecendo. Então hoje em dia ficou fácil, porque hoje em dia todo mundo quer virar evangélico, porque também tem aquela teoria que alguns pregam prosperidade, né? Então ficou fácil, então muitos estão vindo. Mas naquela época, 2018, ainda não tinha parede preta, ainda não tinha essa, né, revolução toda, não tinha os coach, então ainda era algo assim preconceituoso, vamos dizer, né? Ele já pensa naquelas pessoas com cabelo longo, sem brinco, sem maquiagem, né? Aquela coisa não pode nada. E engraçado que isso, eu acredito que isso também atrapalhou muito eu lá bem antes, porque eu ouvi muitas palavras duras, mas eu não ouvi a palavra de Deus, porque bem antes muitas pessoas falavam, né, coisa comigo, né? E como eu era católica, aquilo me machucava. Antes me machucava muito, porque eu não conhecia a verdade. Eu só estava ouvindo ofensas. Então, e quando eu me converti, eu fiquei parecida com essas pessoas. Porque a gente quer que todo mundo vai para o céu, né? Então, a gente começa a querer muito que todo mundo vai para o céu e falar as coisas, isso não pode estar errado. Mas a gente esquece de pregar o verdadeiro amor. Que primeiro eles precisam conhecer realmente, ter uma intimidade e ter uma experiência, porque senão não vai dar certo. Vai ser só fogo de palha. Eles vão lá, aceitam Jesus naquele movimento ali. E depois, e os outros dias? Eles estão caminhando como Cristo? Eles estão fazendo a vontade de Deus? Ou foi só na emoção ali e depois a vida continua do mesmo jeito? É só na frente das pessoas ou realmente está buscando, né, ser diferente? Então eu tive esse impasse antes também, que eu falava, gente, crente é muito chato, porque, né, eu não gostava disso, né? Porque eu era muito católica e eles apontavam só os defeitos, mas não me ensinavam. Tipo assim, porque na igreja católica, hoje em dia eu acredito que tenha católico que lê a Bíblia, a gente tem na família, e vão despertar em nome de Jesus, mas antes não tinha isso, católico lendo Bíblia, não. A gente ia, participava da liturgia, aquilo que falava era aquilo. Minha avó mesmo, ela falou que na época dela era em latim, ela sabe até orar, né, a Ave Maria e o Pai Nosso em latim, e era aquilo. Então ela não teve uma base, a gente da mesma forma cresceu naquela religião e seguiu o caminho dos nossos pais. A gente não teve uma escolha, mas depois que a gente cresce, a gente tem uma oportunidade de escolher, e foi isso que a gente fez, né? Escolheu a Cristo. E eu fiquei nesse impasse, mas já o Diego, que eu tava com mais medo, não. Eu só comecei a orar, né, e falei assim, tá, é isso então. Eu já tinha aceitado na minha cabeça que eu queria ser cristã, porque era a religião, né, que mais, assim, daria certo. E o Diego mais ainda, só que eu não sabia. E um dia eu levei a Ivone para trabalhar comigo. Ela tinha acabado de chegar e aí ela falou, me leva, não precisa me pagar, eu só quero aprender. E foi nesse aprender que Deus abençoou a nossa vida, porque no carro o Diego falando da vida dele, da nossa vida, né, na nossa caminhada com Cristo, e ela falou assim, não, vocês vão para nossa igreja, porque o nosso pastor é uma bênção. E ele pensa totalmente diferente desses evangélicos, ou que é muito fanático, ou que já é liberal demais, entendeu? E então vocês vão gostar dele, porque como a gente veio da católica, talvez assustaria a gente, né? Muitas regras, e uma igreja também, né, do mundo agora também assustaria. E ela falou, vocês vão gostar muito dele, ele é um homem íntegro, é um homem bom, graças a Deus a gente ficou lá. E nunca mais saiu de lá. A gente só saiu de lá porque mudou a igreja, né? E depois fechou, mas a gente acabou saindo antes, porque de algumas coisas que aconteceram. Mas, enfim, a nossa conversão foi através da Bíblia, da palavra de Deus. É igual eu falei, teve pessoas no nosso caminho que foi alimentando nossa fé, teve outros que só acabou querendo não fazer com que a gente fosse evangélico um dia, mas teve muitos que alimentou a nossa fé. Então foi assim, não consigo nem citar, porque foram vários. Na joalheria mesmo, que foi meu primeiro trabalho, a gente sempre fazia um devocional e também isso começou a mexer comigo. Então foi
assim, aos poucos, a nossa conversão, mas a nossa decisão foi através da palavra de Deus. Depois que a gente leu e viu o que realmente Deus quer. E ainda continua, né? Porque a gente continua lendo. Cada dia que a gente lê algo novo que Deus traz no nosso coração, que Deus revela. Mas hoje a gente já tem a certeza do que a gente quer. A gente quer morar no céu, a gente quer levar a nossa família. E como ele disse que assim quando o primeiro vem, o restante da casa todo vem, assim eu creio, porque já foram muitos na nossa casa, na minha família, na família do meu esposo. E vai indo um por um, em nome de Jesus, até a gente chegar no último dia. Amém. Esse é um de muitos, né? Porque tem muitos. Pode falar outro? Mais os dois. Eu vou falar então um que Deus tocou no meu coração mais cedo, mas eu fiquei assim, eu falo, não falo, falo, não falo. E eu vou falar dele. Eu e o Diego casou quando eu tinha 16 anos, quando a gente se casou. Eu estava grávida da Gabi, mas a gente se conheceu quando eu ia fazer 14 anos, eu conheci o Diego. E minha mãe pegou a gente se beijando quando eu tinha, logo depois que eu fiz 14 anos. Lembra que eu era católica, viu, meninas? Então, não siga esses conselhos. Porque isso mesmo, que a gente passou por muita luta que não precisaria ter passado se a gente fosse cristão, porque quando a gente escolhe caminhos errados, tem consequências. Então, assim, graças a Deus que nós estamos firmes e fortes na presença do Senhor. Igual eu falei, nós somos um levantando o outro, porque às vezes quando eu tô muito assim, o Diego já tá mais firme e o Senhor é o cordão de 3 dobras, né? Jesus hoje está no meio, então ele não deixa a gente esmorecer. Mas a gente começou assim, minha mãe viu a gente se beijando e falou, eu tô resumindo, vai namorar agora dentro de casa. Aí vai pra dentro de casa, o Diego até fala que foi forçado. E fomos pra dentro de casa, namorar dentro de casa. Aí passei meus 15 anos, com 16 anos eu engravidei da Gabi. Antes de eu engravidar dela, a gente tinha ficado noivo, né? Junto com o noivado do Jonas, né? Que foi o irmão dele mais velho, que já até faleceu. E a gente ficou noivo junto, logo depois eu engravidei. E com 17 anos a Gabi nasceu. Então foi muito assim, eu muito nova, o Diego também, ele tinha 21, acredito que sim, quando a gente casou. Então foi muito assim, foi tudo muito rápido, foi tudo muito novo e a gente não tinha experiência nenhuma. Por isso que eu falo, a Gabriele mesmo, a gente tem uma regra hoje lá em casa, porque a gente já passou pela experiência, a gente não quer que ela passe pela mesma coisa. Ela namora só depois de 18 anos e se o varão, né, entrar ali nos requisitos. Porque a primeira coisa é ele amar Jesus, senão já tá fora. Mas assim, ela precisa ter pelo menos 18 anos, porque a gente era muito imaturo. Porque eu com 16, grávida, o Diego tinha 21, o homem demora mais ainda, né? Então, não tinha maturidade nenhuma. E não, é só os estudos que falam, né? Então a gente casou, minha mãe assinou, eu casei com 16 anos, a gente morou na casa da minha sogra por bastante tempo, tadinho, tirou meu cunhado do quarto, a gente ficou morando lá. Depois a gente morou no fundo, né, da casa do meu sogro, reformou, ficou morando lá no fundo. Só que nesse meio termo, a gente com a nossa imaturidade, porque a gente não tinha idade para estar casado, não tem, ninguém tem idade para estar casado. Eu sei que antigamente tinha muito isso, né, mas não tem. E antigamente as mulheres e os homens sofriam bastante. E a gente acabou se separando por 2 vezes. Por pouco tempo, não foi nada coisa de meses. Eu acho que da segunda vez, 2 meses o máximo. Só que o que aconteceu? Nesse meio termo, na última vez que a gente falou de separação, antes da gente falar, o Diego disse que estava vendo, porque eu fiquei sabendo isso só depois. Então eu vou falar todo o contexto e depois eu falo antes. Nesse dia que a gente estava brigando muito e querendo se separar novamente, ele olhou para a janela do nosso quarto e assustou. Quando eu olhei, eu também assustei. A gente viu o demônio materializado na janela. E a cara dele era muito brava. Porque nisso a gente estava brigando, mas logo a gente já tinha meio que reconciliado. O Diego é bom para contar isso, eu não lembro totalmente ao certo, porque ele fala que antes, durante a semana, ele estava vendo um rosto sorrindo, e isso a gente brigando. E quando a gente falou de voltar naquela noite, o rosto ficou muito feio. E ele assustou muito, porque eu nunca tinha tido experiência com espiritual e nem ele. Nisso a gente era católica, ainda estava no Brasil, a gente era novo, e a gente se assustou muito com aquilo. E a partir daquele dia a gente falou, a gente nunca mais fala sobre separação, porque a gente entendeu que era algo muito forte e que tinha algo por trás daquilo, que não era qualquer coisa. Ele mesmo clamou o sangue na hora, porque a gente vira crente, né? Mesmo que a gente era católico, na hora a gente ficou muito crente.
E ele clamou o sangue de Jesus, tirou a cortina, jogou lá fora e a gente dormiu orando. E no outro dia minha mãe falou assim, não faz nada não que eu vou ir, que a gente tem que orar. Porque a minha mãe já tinha um pé na igreja evangélica, mas por causa da família ser forte, né, na questão do catolicismo, ela ficava sempre assim. Ela falou, a gente tem que... Ela já ligou para uma pastora e a pastora falou, não, vocês vão queimar e orar. Porque ela me perguntou, né, da onde que era essa cortina. Eu falei, foi um presente de casamento. Quem deu? Ninguém sabe. A cortina era de sol e lua. A gente sabe que sol e lua não se encontram. E minha mãe começou a falar com ela e a pastora começou a revelar essas coisas. E ela falou assim, ia ter sempre briga, ia ter sempre separação, porque quem deu já deu com intuito, ou quem fez a coisa, né, quem fez o lençol, porque talvez não foi quem deu, talvez foi da onde veio, porque hoje em dia as fábricas consagram as coisas para quê, né, para ter sucesso, para poder vender mais, a gente sabe disso. E então minha mãe falou, me espera que a gente vai queimar isso. E a gente foi queimar. E não queimava, não pegava fogo primeiro, não pegava, e foi algo assim que eu fiquei muito assustada. E ela começou a orar, começou a repreender, e eu comecei a pedir a Deus para tirar aquilo dali, né, da nossa casa. Aí foi quando pegou fogo, e pegou fogo em forma de redemoinho, a fumaça saía assim, sabe? Algo assim que foi a experiência que mais assim mexeu comigo, tanto a de ver quanto a de passar por isso, de ter que queimar algo porque alguém, entendeu? Eu nunca tinha passado, então não sabia nada, porque quando a gente é católico, tipo assim, não tem essas coisas de alguém fez algo para você, ou alguém te desejou alguma coisa, não tinha isso. Então tudo aquilo era novo para mim. Mas a partir daquele dia, graças a Deus, eu e o Diego tem discussão? Tem, igual todo mundo, né? Porque pessoas totalmente diferentes. Mas a gente nunca mais brigou a ponto de falar que vai se separar, ou teve alguma discussão assim forte, graças a Deus. E nunca mais também falou em separação. Mas assim, precisou a gente ver algo bem assim para entender o quão profundo o Satanás faz e ataca os casamentos, né? E entender também que realmente há pessoas ruins que fazem coisas, né, para atacar a gente. E esse foi o testemunho que eu tenho para falar desse dia, né, que foi o dia assim de espiritual, foi um dos dias mais fortes. A diferença que eu vi é porque assim, na igreja católica é mais, igual eu falei, tem é como que uma regrinha que você segue, né? Você chega, você senta, cumprimenta os irmãos, você já sabe tudo que você tem que fazer, a hora de você fazer o sinal da cruz, a hora de você sentar, não precisa falar, você levanta, a hora do louvor, você sabe tudo que vai acontecer, porque é tudo organizadinho. Não é assim, igual aqui não, que a gente dá liberdade, né, por Espírito Santo às vezes usar, se deixasse a gente queria ficar só cantando e por aí vai, né? Mas lá é um pouquinho diferente, porque é assim, uma coisa que lá eu gosto é que as crianças ficam quietas. É uma coisa assim que impressionante, porque aprende desde berço, né, a ficar ali na missa, né? Então elas ficam ali quietinha e participa da missa, porque foi ensinado desde pequeno. E sempre que o catecismo era sempre ou um dia antes, depois passou para o mesmo dia, mas era antes da missa. Então na hora da missa estava toda a família ali reunida. Então isso é muito bom, porque todos ali estão ouvindo, né? As crianças, todo mundo. Isso é algo legal da Igreja Católica que eu admiro, mas na Igreja Evangélica o que me admira é isso, é essa liberdade que o Espírito Santo tem de fazer o que ele quer fazer na hora que ele quer fazer, usar quem ele quer usar, liberar a palavra e levar o culto da forma que ele quer, porque é assim que tem que ser, não é da vontade do homem, né? É da vontade do Senhor, e a gente precisa estar com os olhos, com os ouvidos atentos para entender o que está acontecendo ali. E a minha experiência foi boa, porque, igual eu falei, eu fui a parte da Ivonete, né, que me convidou, e eu falei, sim, ela foi trabalhar comigo, né, e ela falou dentro do carro, e o Diego falou que ia visitar. Esse dia eu fiquei espantada, porque ele falando que ia visitar uma igreja evangélica, né, mas ele foi, e graças a Deus, depois desse dia foi uma bênção, porque eu falei assim, será que ele vai? Fiquei naquela coisa, né, durante a semana, mas a Ivonete já estava orando também comigo, né? E então foi tranquilo, porque no dia ele só acordou e falou, vamos, começa a arrumar que a gente vai. E depois disso a gente não saiu mais, a gente continuou indo lá, porque igual o Diego já falou, era uma família pra gente ali, né? Tanto os membros quanto o pastorando, a pastora Noade, eles foram bênção na nossa vida, tinha estudo de mulheres, né? Então a pastora ia, ensinava a Bíblia pra gente. Então foi bom, foi um período bom ali com eles, sabe? Tinha muita palavra, tinha oração também. Não ia muita gente, né? Porque é normal, muita gente não gosta de orar ou não entendeu o quão importante é, né, a oração. Mas
Foi acontecendo tudo assim, rápido e novo pra gente, a questão de estar orando junto com os irmãos, a questão do estudo bíblico, que era algo que a gente queria, né? Desde quando a gente saiu da igreja católica, a gente queria muito, né? Aprender mais, até hoje, porque mas continua buscando, né? Hoje em dia é diferente, porque a gente já não só busca próprio, né? Mas quando precisa. Mas, assim, é bem diferente uma igreja da outra. Mas o mais importante que eu achei foi isso, é a palavra de Deus, né? Que na igreja evangélica é o que está aqui. Batizamos com o pastor Anderson, batizou eu, o Diego e a Gabi. Ficou doida para batizar, ela nem tinha 13 anos. Mas ela pediu muito, aí o Diego deixou o pastor também, né? Conversou com ela antes, né? E entendeu o que ela estava falando. E ele falou, não, se é de sua vontade, então vamos. A gente batizou nós 3 juntos. Agora falta Manu e Bel. Mas foi bênção. O dia foi bênção, foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Foi em 2018 que a gente começou a despertar. Aí em 2019 a gente parou de ir na igreja e a gente batizou em julho, eu acho. Junho ou julho do ano de 2019. E é porque aí no final do ano minha irmã casou e estourou o Covid. Quando eu voltei de lá, depois do Thanksgiving, começou, né? Começou o alarme. Em janeiro ficou mais complicado. Mas foi bem nessa época. Mas foi bom. A igreja teve dias que não abriu, mas às vezes quando reunia ficava um em cada banco, bem distante um do outro. Aí a gente passou a Páscoa em casa, fez o culto online, todo mundo arrumou a mesa. Foi assim, foi um momento bom, precioso. Porque quando voltou também já estava todo mundo com saudade, né? E nossa conversão foi nessa data. E estamos até hoje, graças a Deus. Continuamos trabalhando com criança. Eu acho que é isso mesmo, não tem como não. Na joalheria foi assim, no meu primeiro trabalho, né? Lá eles eram cristãos, aprendi muito com eles. Só que lá eu acho que Deus pegou minha fé para mostrar para eles que assim, realmente precisa confiar em Deus. Porque eu já estava trabalhando lá 1 ano e pouco e estava perto do Natal e uma mulher, eu atendendo a mulher e ela roubou de mim, tipo assim, na minha cara, sabe? Mas assim, a gente só deu para perceber mesmo no vídeo. E o valor que ela roubou era 3.000 e alguma coisa, que era uma corrente de 2.000 e pouco, uma pulseirinha de criança. Ela roubou muito sutil, sabe? Pegou assim, colocou aqui e eu só vi no vídeo. Na hora, ninguém assim conseguiu perceber, nem eu nem a menina que estava lá. E ela foi embora, eu guardei as joias, tudo ok. Quando a gente foi fechar a joalheria, tudo é guardado no cofre. A gente guarda, limpa tudo e coloca no cofre. E quando a Ana Carolina foi ver, cadê? Que era um colar bem grande, né? 2.000 e tanto. Naquela época, eu tinha o quê? 18 anos. Era um valor muito alto. E um colar muito grosso, sabe? De ouro. E ela falou, Sara, cadê? Aí eu já fiquei desesperada. Já gelei. Falei, gente, bem no Natal. As vendas já não estavam boas. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí sobe todo mundo. Depois que a gente guardou tudo, a gente subiu. Aí o Júnior foi recapitular para ver o que tinha acontecido. Aí viu o jeito que ela roubou. E eu já fiquei desesperada, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que pagar, porque isso a gente aprende de berço, né? Foi minha responsabilidade, foi na minha mão. Aí eu falei, Júnior, eu vou pagar. E ele falou assim, não, eu vou te dar 20% e a gente divide aí do jeito que pode, para eu não ficar no prejuízo também. Mas eu vou te dar esse desconto, que era o desconto que a gente tinha de vendedora, né? Dos 20%. E foi assim que ficou. E só que nisso eu entreguei para Deus. Eu vim chorando no ônibus, né? Eu falei, Deus, eu não tenho nem condição. Tipo assim, já tá tão difícil, aí me acontece isso. Como que eu vou fazer? Vou pagar em quantas vezes? Tipo assim, era fora de cogitação, 3.000 e tanto que deu. Aí com desconto, né, baixou para 2 e alguma coisa, mas ainda era um valor muito alto para quem ganhava naquela época 800, nem lembro, 600. E eu comecei a orar e pedir para Deus, e Deus começou a acalmar meu coração. Eu sonhei, eu não me lembro hoje o sonho, mas eu lembro que eu sonhei que a mulher voltava. Aí no outro dia que eu fui trabalhar, eu falei com a Ana Carolina, eu falei, essa mulher vai voltar em nome de Jesus. E comecei a pedir, né, a Deus para essa mulher voltar. E aí meu patrão ouviu, né, a gente conversando, ele falou, Sara, ela não vai voltar, ladrão não volta assim. Ela vai voltar daqui 1 ano, 6 meses, porque ela viu que é fácil. Mas ela não vai. Você acha que ela vai voltar? Eu falei, ela vai voltar. E aí, no outro dia, ela volta. No outro dia, ela voltou. Eu passei um dia de aflição, né? Aí, no outro dia, ela voltou. Foi no terceiro, quase. Ela volta e ela entrou e falou assim, eu voltei porque você me tratou tão bem. Aí, eu só respirei, né? Que o Pedro, às vezes, fala, né? Aí, eu falei assim,
Aí eu já chamei o Orives e falei, desce, porque a menina que me roubou tá aqui. E aí eu falei, você espera só um pouquinho que meu patrão quer falar com você? E aí o Orives já ligou pro Júnior e ele tava lá na outra loja, porque eu trabalhava no centro e tinha a loja do shopping. E aí ele já veio. E nisso eu baixei a porta, porque era aquelas portas assim, né? Baixei a porta e falei pra ela que ela não ia sair até meu patrão chegar. Aí ela ficou muito nervosa, sabe? Muito nervosa. Ela falando que precisava ir embora. Eu falei, você não vai, você vai esperar. Aí o Júnior entrou, abri a porta, ele entrou. E aí ele subiu pra conversar com ela. Aí desceu, ela com o rosto bem como se chorou bastante, né? E eu tava até assim, porque o Júnior falou no telefone. Ele me passou o telefone depois e falou assim, você tem certeza que é ela? E dá aquele medo, né? Falo, meu Deus, se for outra pessoa. Mas meu coração tava falando que era, né? E eu falei assim, é ela sim. E fiquei com isso até ele chegar. Era ela, graças a Deus. E ela desceu com o Júnior falando com ela. E aí ela assinou alguns cheques, entregou pra ele e ela saiu. Aí o meu patrão falou assim, ela voltou, agora vamos orar pra esse cheque não voltar. Eu não sei não, deve ser cheque sem fundo, né? Aí eu falei assim, vai voltar sim, porque Deus não faz nada pela metade. Ele não ia trazer ela aqui pra ela dar um cheque falso. Pois no mesmo dia foi um homem, trocou o cheque por dinheiro e eu recebi aquilo como comissão. E meu patrão falou comigo, ele falou assim, eu tô sem acreditar, porque eu tava sem fé que isso podia acontecer. E eu falo muito isso com a minha sogra, eu falei essa semana com ela sobre isso, porque na minha vida sempre foi assim, desde eu pequena, igual eu falei, eu cresci num lar católico, mas de muita fé e fui muito ensinada. E eu sempre vi muita provisão. Era muito normal ver a provisão de comida, de tudo, porque sempre faltava, mas assim, faltava assim na nossa vista, nossa, acabou, mas aí Deus vinha e mandava alguém, sempre meu tio vinha, alguma coisa acontecia. E com isso foi da mesma forma e assim vem até hoje, porque essa semana eu falei sobre isso com ela, porque quando ela chegou eu falei, Manu e Bel tá precisando de roupa, eu já tenho que apertar o Diego para começar a juntar, né, pra gente fazer uma compra para elas, porque as roupas de inverno aqui, de um inverno pro outro, acabou, não serve mais para quem tá em fase de crescimento. Mas eu falei, Deus proverá. E aí eu já entreguei para Deus. Falei, Deus tá precisando disso e disso. Eu não vou pedir pro Diego. E aí Deus já abençoou. Porque logo foi aniversário delas. E tanto elas ganharam, como eu fui lá na Vanessa, aquele dia do testemunho dela. Ela me deu muita coisa pra Bebel. E eu não preciso de mais nada. E sempre ele fez isso na minha vida. Essa semana foi, antes do dia da neve, eu falei, a única que não tem bota é a Bel. Aí eu já entreguei para Deus. Aí quando foi no dia da neve, a Ivonete me manda a fotinha da bota. Eu falei, olha aqui, Solange, olha como que Deus faz. E na minha vida sempre foi assim, então eu não tenho medo nenhum, porque assim, a gente nunca foi rico, mas a gente teve uma situação um pouco melhor aqui, um tempo. Não foi tipo, não. Foi um tempo. Bem quando a gente entrou na igreja, estava um pouquinho ok, depois foi ficando mais difícil. Mas assim, eu nunca me preocupei com isso, porque eu vim de um lar que não teve condição e que teve provisão. Então eu sei que mesmo quando a gente não tiver condição de comprar, o Senhor vai prover. Então isso eu não preocupo, porque Ele não deixa a gente passar falta de nada, de nada. É uma coisa simples, que você fala assim, às vezes eu tenho vontade de comer alguma coisa, isso não agora, né? Porque aqui realmente, graças a Deus, é melhor, mais fácil. Mas até no Brasil, às vezes eu tava com vontade de comer uma coisa e Deus mandava alguém para diminuir uma pulseira de um relógio. Eu ia lá e comprava. Então era assim, eu vivi isso. Então esse medo eu não tenho. Tem gente que tem medo, né, do faltado amanhã ou de eu vou reter esse dinheiro aqui, né? Eu vi até uma mulher falando sobre isso hoje, né? Eu até postei. Pode apodrecer esse maná. É para aquele dia. Deus está enviando para aquele dia. Então a gente tem que tomar cuidado. Ou alguém precisa e você, não sei. Se realmente é uma necessidade, Deus tocar, a gente precisa fazer, né? E então eu nunca tive essa preocupação. E nesse dia não foi o contrário, né? Foi o que eu falei pro meu patrão. Eu falei, Deus não faz nada pela metade e Ele sempre provê, porque 3 dias antes eu estava desesperada, porque tinha roubado e eu ia ter que pagar. O Diego até na época falou, não preocupa que eu vou tirando do meu e a gente paga esse negócio rápido e a gente dá um jeito. Mas nem precisou, Deus mandou a mulher, ela pagou e aquilo que eu tinha que tirar do meu bolso virou comissão de fim do ano. Então, assim, maldição e bênção é coisa que, assim, tem que ter fé em algumas coisas, porque se a gente não tiver com o olho aberto para o que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem um pai, tipo, às vezes nosso marido, às vezes nossos filhos, ninguém pode fazer aquilo, mas Deus pode. Nada é impossível para Ele. Então, assim, tanto no pequeno quanto no grande, Ele faz.
A gente precisa ter essa certeza e confiar que ele realmente vai fazer. E se um dia ele não fazer, tá tudo bem, porque eu já passei por muita coisa assim, e momento difícil que na hora eu falei assim, acabou, mas não acabou nada, porque assim, depois de 6 meses eu vi o resultado daquilo que Deus podia fazer. Então, é confiar em Deus sempre, né? Manter ele firme, a nossa fé é ensinar as crianças no caminho até o dia dele vir, porque não tem mais jeito. A gente já está envolvido nesse amor e é o que tem para nós.